Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero abordar pela primeira vez o filósofo alemão Immanuel Kant. Eu quero tratar um pouco desse livro, na verdade é um artigo, que está aqui nesse livro, chamado Começo Conjectural da História Humana. É um livro publicado pela editora da Unesp. Então vamos lá, vamos começar essa história aí e vamos discutir um pouquinho quem foi Immanuel Kant. Então vamos lembrar aqui que ele foi um filósofo alemão que viveu entre 1724 e 1804. Olha que interessante, hein? Um filósofo que viveu a maior parte do século XVIII e morreu no início do século XIX. Então, eu diria assim que ele é um representante da filosofia moderna, iluminista, que portanto uma filosofia que valorizava bastante a razão. E quando ele fala aqui neste artigo, vamos assim dizer, sobre o começo conjectural da história humana, ele está falando do ingresso do gênero humano, de forma hipotética, imaginária, como é que começa a se desenvolver a função racional no ser humano. Esse artigo então, chamado Começo Conjectural da História Humana, é um artigo escrito em 1786, que possui basicamente três tópicos: começo conjectural da história humana, depois marco da história e uma observação final. Em síntese, eu poderia dizer que é uma leitura filosófica dos primeiros capítulos do Gênesis, conhecido como História das Origens. Hoje os autores, os pesquisadores chamam Gênesis de 1 a 11 de História das Origens, e de 12 em diante começam então os vários ciclos das histórias patriarcais. Então a gente tem, para quem não se lembra, em Gênesis você tem Gênesis 1 a 3, duas grandes narrativas acerca da criação do mundo e também da criação do gênero humano. Temos aí a história da queda e a partir então do capítulo 4 nós temos então a proliferação do gênero humano sobre a face da Terra e também alguns projetos mal sucedidos, empreendidos pelo ser humano, a história de Caim e Abel, a história da Torre de Babel e por aí vai. São textos bastante conhecidos de todos nós, textos bastante interessantes e que o Kant, no século XIX, está fazendo uma leitura filosófica. Ele está querendo interpretar esses capítulos como sendo capítulos que podem dar pistas de como é que o ser humano parte de um estado puramente instintivo, ou seja, de um estado em que a função racional não existe ou não funciona, para um estado em que ele adquire a função racional. Como é que historicamente poderia ter, de uma forma um tanto quanto hipotética e metafórica, como é que a razão teria aparecido no âmbito da história humana. Eu acho que é um pouco isso que ele vai fazer, e eu vou seguir então essa trilha do Kant e vou tentar esmiuçar alguns aspectos de Deus. Então vamos lá, eu vou procurar esboçar alguns aspectos dessa história em que Kant aborda a figura da relação do ser humano com Deus e como é que nessa relação do ser humano com Deus, como é que apareceu a questão da racionalidade. Como é que então se dá essa passagem do instinto puro, entendendo o instinto aqui como ausência de racionalidade, ou seja, instinto como intuição, como corporalidade pura, para o estado de razão, de raciocínio, de reflexão, de pensamento, de questionamento. Como é que se dá isso? Então, o Kant identifica nesse texto 4 aspectos. Primeiro, quando você tem lá os primeiros capítulos do Gênesis, o Kant identifica que o ser humano ele é guiado pela voz de Deus. O que é essa voz de Deus? Todo mundo sabe que a voz de Deus não é uma voz audível, uma voz externa. A voz de Deus é um fenômeno interno ao ser humano. E o Kant então interpreta essa voz de Deus como sendo a presença de um instinto que tem no ser humano, uma intuição que o ser humano tem. E quando é que isso acontece? Como é que ele transita então dessa situação de ouvir, de ser guiado por uma voz divina, quer dizer, de ser guiado por uma intuição que se mostra, que se manifesta como voz de Deus, para a razão? O Kant identifica isso através do ato
que é narrado, né, como um ato de desobediência. Quer dizer, quando o ser humano resolve, segundo a narrativa do Gênesis, não seguir mais a voz de Deus, mas seguir seus próprios desejos, ou seguir aquilo que ele considera como algo lógico. Então, quem conhece, por exemplo, a narrativa as narrativas do Gênesis, né, sobretudo capítulos 2 e 3, Deus cria o ser humano, coloca o ser humano no paraíso e orienta o ser humano que ele tem toda uma série de possibilidades de coisas que ele pode fazer no paraíso e algumas restrições. Então a voz de Deus diz, tá bom, você faz o que quiser, só não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano resolve então refletir, né? Pensar, né? Será que Deus está certo? Será que vai acontecer aquilo que Deus disse que iria acontecer mesmo? Né? E a partir disso então ele toma a decisão, ele começa a questionar, ele começa a pensar, ele rompe com essa voz intuitiva e passa então a exercer a sua razão, né? Naturalmente que quando a gente faz uma leitura religiosa do livro do Gênesis, essa leitura religiosa interpreta isso como um ato de desobediência, como um pecado, como algo que tem que ser punido, coisa do tipo. Mas o Kant, nesse caso aqui, está imbuído apenas de uma leitura filosófica, né? O segundo aspecto, a segunda evidência dessa passagem é visto pelo Kant como a questão do apetite sexual, a transição do apetite sexual para a prática do amor, né? Então, vamos pensar que o apetite sexual é algo intuitivo, né? É algo instintivo, e o ato sexual ou o desejo sexual, ele precisa ser simbolizado, quer dizer, ele precisa ser constituído de um significado, de um sentido. Ele começa a estar envolto a uma concepção de amor, né? E o Kant identifica que isso acontece nos textos, nos capítulos iniciais do Gênesis, através da descoberta e também do encobrimento da nudez, né? Então, vamos lá, vamos lembrar de novo a narrativa do Gênesis, né? Quando o ser humano faz aquilo que Deus diz que ele não deveria fazer, que era comer da árvore do bem e do mal, Deus então vem interrogar o ser humano e falou, por acaso você fez aquilo que eu disse que era para você não fazer, né? E quando eles estão diante de Deus, eles então têm a preocupação de cobrir a nudez. Quando eles cobrem a nudez, né, com folhas, o Kant vê aí que isso é um indício de que eles perceberam, descobriram, né, a nudez e procuram encobrir a nudez. E para isso, o Kant interpreta isso como sendo a evidência de que esse texto está narrando uma transição do apetite sexual como algo meramente intuitivo, instintivo, para uma simbolização, por uma racionalização dessa prática através do ato do amor, né? E também, naturalmente, está aí também nos capítulos iniciais do Gênesis alguma coisa como uma união estável entre um homem e uma mulher, né? Por isso o homem deixa sua casa e se une à mulher e coisas do tipo, né? Então tem aí, está pressuposta aí a ideia de uma prática amorosa, de uma união, vamos dizer assim, minimamente estável entre essas duas pessoas. O terceiro elemento que indica essa passagem do instinto para a razão, de acordo com o Kant, é quando o ser humano sai de um estado de absoluta espontaneidade para a preocupação com o futuro, né? Então é interessante porque o relato do Gênesis diz que o ser humano, em função da sua desobediência, ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar conquistar o pão com o suor do seu rosto, e a mulher dará à luz, né? E que ela vai sofrer, né? Terá filhos com sofrimento, né? Então o Kant vê que o ser humano vivia num estado intuitivo, né? Sem nenhuma preocupação com planejamento familiar, sem nenhuma preocupação com a proliferação da espécie, né? Simplesmente agindo de forma espontânea e intuitiva, e o Gênesis estaria narrando essa transição para um estado de racionalidade onde o ser humano percebe que ele precisa planejar o futuro, ele precisa trabalhar e precisa prover o seu sustento, e mais que isso, né, ele percebe que o cuidado para com os filhos
é algo que exige muito da mulher, implica aí um sofrimento, né, ou uma certa dificuldade, uma certa limitação em função da gravidez e do posterior cuidado que tem que ser exercido sobre essas crianças. E por fim, o quarto e último passo que o Kant identifica aí como elemento de transição do instinto para a razão é uma transição da natureza para a cultura, né? Então é interessante isso porque o Kant, interpretando de novo o livro do Gênesis, né, vamos lembrar lá que o texto diz que quando o ser humano vai ser expulso do paraíso, antes de ser expulso do paraíso, Deus faz com as suas próprias mãos uma roupa de pele de carneiro, né? Então o carneiro, que era um elemento da natureza, que servia de alimento, que estava integrado ao modo de vida provavelmente pastoril, né, de um determinado agrupamento humano, né, aqui que a gente vê algum vestígio nessa narrativa aí do Gênesis, ele passa então a um estado de cultura, né, quando você pega a pele desse carneiro, você utiliza a pele desse carneiro, você transforma essa pele em roupa, né, ele não é meramente alimento, ele não apenas supre uma necessidade bastante espontânea, intuitiva, que é a fome, mas supre também não só o calor, né, mas a vestimenta, o modo de se vestir, e aí a gente está transitando para o elemento da cultura, né, e que implica numa série de elementos racionais. Eu acho muito interessante, muito legal esse texto. No próximo tópico, o Kant se dedica a discutir um pouco, né, a questão da relação entre Caim e Abel, né? E ele vai dizer que tem aí mais uma evidência dessa transição de um estado instintivo para um estado racional, que é, nas figuras de Caim e Abel, a representação do modo de vida pastoril e o modo de vida ligado à agricultura, o modo de vida já sedentário, né? E a gente sabe da história de Caim e Abel, que Caim matou Abel, né? A história diz que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, ele ficou enciumado e matou o seu irmão. Isso é uma história de trabalho e também de discórdia e consequentemente de assassinato, mas vamos lembrar que um representa o modo de vida pastoril, um modo de vida sem planejamento, um modo de vida nômade ou seminômade, e o outro representa um modo de vida que implica numa certa racionalidade, porque quando você se torna sedentário, você tem que planejar o uso da terra, você tem que planejar quando vai plantar, tem que planejar quando vai colher, como você vai armazenar aquilo que colhe, como você, a partir da colheita, você vai guardar uma provisão para outro momento. Então é muito interessante que o Kant consiga já no século XIX sacar todas essas coisas, todos esses elementos filosóficos e fazer essa leitura, vamos dizer assim, metafórica desse texto, né? Porque esses textos aparentemente não estão falando de nada disso, mas é interessante que o Kant consiga enxergar todas essas coisas nessas narrativas iniciais, né? E ele termina falando sobre alguns males que pesam sobre a civilização, né? Quer dizer, o que a gente poderia chamar de civilização? Um modo de vida permeado pela racionalidade, né? Ou seja, o Kant tende a ver o modo de vida permeado pela racionalidade como superior, como melhor ao modo de vida estritamente intuitivo. Mas ele está dizendo, ainda assim existe uma série de problemas que o ser humano civilizado precisa lidar. E o primeiro desses problemas é a guerra, é a presença da guerra, é a luta pelo poder. Quer dizer, a despeito de toda a racionalidade que existe entre nós, nós estamos sempre lidando com a questão da guerra, né? Não conseguimos evitar a guerra, né? Não conseguimos cessar essa disputa por espaço, por poder. Um segundo dilema, né? E todos eles estão estampados também nas narrativas iniciais do livro do Gênesis, né? O segundo dilema diz respeito à brevidade da vida, né? Vamos lembrar que nos relatos iniciais, né, do livro do Gênesis, o livro diz que as pessoas viviam centenas de anos, né? Muitas centenas de anos, né? Que era o modo como os autores e autoras do mundo antigo tinham de dizer que essas pessoas tinham uma vida abundante, importante, significativa, né? E a partir da entrada no estado de racionalidade, de acordo com a leitura do Kant, né,
essa vida é bastante abreviada, né? E o ser humano vem se debatendo com esse problema, né? Quer dizer, quando nós temos consciência de que estamos vivos, nós temos consciência de que a nossa vida vai acabar, né? E essa sensação de que a vida é breve, de que a vida vai acabar em algum momento, é uma sensação que apavora o ser humano, né? Talvez o ser humano vivendo num estado estritamente intuitivo, talvez ele estivesse livre dessa consciência de que a vida dele um dia vai acabar, né? Eu tenho gatos em casa e eles não estão preocupados com o dia da morte deles, né? E talvez eles sejam muito mais felizes do que nós, exatamente por não saberem que em algum momento eles vão ter que morrer, né? E um terceiro mal é a nostalgia da simplicidade primordial, né? Isso é interessante, né? Há um livro dedicado à análise dos primeiros capítulos do Gênesis que se chama, né? Que se coloca como questão primordial a questão do paraíso, né? Nós temos saudade do que ficou para trás, nós temos esperança de construir o paraíso no futuro, né? Então, me parece que quando a gente fala de paraíso, a primeira reação que as pessoas têm é de pensar em algo que ficou para trás, né? É assim que o relato do Gênesis é interpretado, mas parece que isso também indica uma tendência existente de forma geral entre nós, seres humanos, né? Nós temos sempre a impressão de que aquilo que ficou para trás era muito melhor do que aquilo que tem hoje, né? Então eu, por exemplo, nasci no ano de 1967, eu sempre acho que as músicas dos anos 70 e dos anos 80 eram muito melhores do que as músicas da atualidade, né? Mas é óbvio que isso é meramente um sentimento de nostalgia, muita música de boa qualidade também na atualidade, né? Mas me parece que essa é uma tendência do ser humano, sempre achar que aquilo que ficou para trás era melhor, né? Aquela ideia de que eu era feliz e não sabia. Para terminar, então, vou fazer uma citação que está na página 39, né? E que eu acho que é assim que o Kant termina o seu artigo, e com essa frase que eu acho que ele também sintetiza todo o propósito que ele tinha ao escrever esse artigo. Ele diz: este é o resultado de uma história humana primitiva, intentada com a ajuda da filosofia, né? Satisfação e concurso geral das coisas humanas, que não transcorre do bem para o mal, mas que pouco a pouco se desenvolve do pior para o melhor, né? Essa é a visão do Kant, né? Quer dizer, quando a gente transita de um estado intuitivo para um estado racional, nós estamos indo do pior para o melhor. E ele termina: para esse progresso, cada um é chamado pela natureza a contribuir com a parte que lhe corresponda e segundo a medida das suas forças. Espero que você tenha gostado de Kant, tenha gostado dessa leitura que o Kant faz dos primeiros capítulos do Gênesis, e a gente se encontra logo mais em um outro vídeo. Um abraço e até lá!